Olá! E esse é o livro de hoje, Jogos Tradicionais Infantis, de Tezuko Moroshida Kishimoto, um dos grandes clássicos na área da educação. Quero apresentar para vocês o capítulo 6, chamado o Elemento Indígena nos Jogos Tradicionais Infantis. Então, portanto, eu vou fazer a leitura do capítulo para que você tenha acesso. O indígena trouxe inúmeras contribuições de grande valor para o folclore brasileiro. Segundo Freire, em 1963, a mulher indígena é não só a base física da família brasileira, aquela em que se apoia, robustece e multiplica o reduzido número de povoadores europeus, mas um valioso elemento da cultura da formação brasileira. Por seu intermédio, enriqueceu-se a vida no Brasil com uma série de alimentos que compõem ainda hoje a culinária brasileira. Como o uso de drogas e remédios caseiros, tradições ligadas ao desenvolvimento da criança, utensílios de cozinha e especialmente processos de higiene. Embora conste a pouca contribuição do índio no trabalho agrícola, uma vez que predominava entre eles o nomadismo. São as Índias que deixaram as práticas de cultivo da mandioca, cará, milho, jerimum, amendoim e mamão. O domínio dos meios da produção de alimentos pela agricultura é um dos melhores legados da mulher indígena. Ainda hoje, a mandioca é um dos produtos importantes da cozinha brasileira. A culinária nacional ficaria empobrecida se fossem eliminados os quitutes de origem indígena. Um forte elemento folclórico de origem indígena são as danças totêmicas, nas quais dançarinos presentes na cultura indígena misturavam-se em seus contos, em seus rituais e perduram na memória social da infância. Entre algumas tribos, as mães faziam para os filhos brinquedos de barro cozido, representando figuras de animais e de gente, estas predominantemente do sexo feminino. Nota o etnólogo Erland Nonderkjol em seus estudos entre tribos do norte do Brasil. O que parece, entretanto, é que essas figuras de gente e de animais não são simples brinquedos, mas elementos de religiosidade. A este respeito, Koch Grunberg, em 1979, afirma que as meninas de tribos de Roraima possuem bonecas com formas humanas. Quando o pesquisador oferece uma boneca de louça, as indiazinhas chamam-na de Tupana, ou seja, santo, e utilizam-na como instrumento de adoração, cantando canções sacras que aprendem dos missionários. A tradição indígena das bonecas de bairro não se transfere à cultura brasileira. Prevalece a boneca de pano, de origem talvez africana. Mas o gosto da criança por brinquedos de figuras de animais é ainda de traço característico da cultura brasileira. Embora vá desaparecendo com a padronização das indústrias. Nas feiras do interior ainda se encontram tais brinquedos, com figura de animais, macacos, besouros, tartarugas, lagartixa, segundo Freire, em 1963. A prática de utilizar aves domésticas como bonecos, bem como o uso de bodoquê e do alçapão para pegar passarinhos e demais, e depois criá-los, são tradições que permanecem na infância brasileira. Essa característica também é comentada em 1847 por Fernando Cardim em seu livro em 1925, quando se refere às brincadeiras indígenas. Tem muitos jogos ao seu modo, que fazem com muito mais alegria que os meninos portugueses. Nesses jogos arremedam pássaros, cobras e outros animais. Os jogos são multigraciosos e desenfadiços
nem há entre elas desavença, nem queixumes, pelejas, nem se ouve pulhas ou nomes ruins e desonestos. O predomínio de brincadeiras junto à natureza nos rios, em bandos, é outra característica do brincar indígena. Del Priore, 1991, ao identificar a imagem da criança brasileira, rastreia a documentação dos primeiros tempos de catequização, dos curumins pelos jesuítas e também descreve: o lazer das crianças ficava por conta do banho de rio, deste nadar no rio, em tantas cartas mencionadas. Nota-se nos folguedos de menino descritos por Cardim, especialmente como nas danças de magia, a tendência dos selvagens de misturarem suas vidas e dos animais. Seus diabos têm cabeça de bicho e são representados nas máscaras de dança. Suas cantorias imitam vozes de animais. Suas danças imitam o movimento dos animais. Suas cuias e potes têm as mesmas formas e seus jogos representam os movimentos característicos dos animais. De tradição indígena no brasileiro, o gosto pelos jogos e brinquedos imitando animais. Diz Freire, em 1963, que o próprio jogo do bicho, tão popular no Brasil, tem suas origens nesse resíduo animista e totêmico da cultura indígena, reforçada posteriormente pela africana. Cascudo, 1958, ao comentar a presença do elemento indígena, traz nas brincadeiras do menino brasileiro, afirma que em qualquer registro dos séculos 16 e 17, sabe-se que os meninos indígenas brincavam logo cedo com arcos, flechas, tacapes, propulsores, enfim, o arsenal guerreiro dos pais. O divertimento natural era imitar gente grande, caçando pequenos animais, abatendo aves menores, tentando pescar. E que tais brincadeiras não eram mero passatempo, como entre outros meninos brancos, mas permaneciam no limiar do trabalho ou na tarefa educativa de preparo para a vida adulta. Essa questão do brincar enquanto preparação para a vida adulta tem muito mais significado em comunidades primitivas rurais, onde há separação da criança do mundo adulto e que ao mesmo tempo não se insere a criança em um sistema social e de divisão de trabalho. Em zonas urbanas ou industrializadas em que prevalece não só a separação do mundo adulto e infantil, mas cuja complexidade de vida social e tecnológica fragmenta o processo produtivo. Fica difícil, assim, para uma criança brincar de imitar muito das profissões existentes. As crianças indígenas não eram castigadas nem reprimidas. Logo, pouco lhes restava do proibido. Encantos e descobertas que podiam se transformar em traquinagens infantis. As meninas mal falavam e já fiavam o algodão, o tucum. Descascavam a mandioca, o aipim, o cará, cozinhavam, ajudavam na roça, trazendo sua carguinha, levavam o barro para a mamãe oleira. Os meninos já recebiam seus arcos e flechas, as mesmas ferramentas de caça dos adultos, apenas em tamanho menor, e desde pequeno treinavam as atividades varonis de caça e pesca. Embora seja difícil localizar as brincadeiras indígenas pelo hábito de nossos cronistas coloniais não registrarem o brinquedo do índio por considerá-lo talvez irrelevante, alguns etnólogos trouxeram algumas informações. Então veja, esse é o capítulo 6 do livro Jogos Tradicionais Infantis de Chizuko Murshida Kishimoto. E eu quero que a cada vídeo a gente possa sempre refletir, trazendo um conhecimento, trazendo a ciência de uma literatura clássica na área do brincar. Meu nome, Thiago Aquino Paçoca, um dos diretores da Brincadeiras de Jogos, e até o próximo vídeo.